Glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 7, irmãos, preste atenção, onde fala sobre o amor ao dinheiro, né? Glória a Jesus. Vamos ver o que Paulo falou aos irmãos Timóteos. Glória a Deus. Porque, glória a Jesus, ele pregou para esses irmãos, né? Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifestamos que nada podemos levar dele, tendo porém o sustento com que nos cobrir, estejamos contentes. Mas se alguém quer ser rico, cai em tentação, lança em muita concupiscência loucas, nescíveis, que submerge os homens à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Nesse cobiça alguns que se desvia da fé, transpassando a si mesmo com muitas dor. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, aqui está, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus, que é fiel e verdadeira, e possa falar sobre nossos corações e nossa vida, porque nós acreditamos no Senhor e acreditamos nesta palavra, meu Deus. Pai, fala comigo, fala com meus irmãos e com minhas irmãs nessa noite. Eu peço em nome de Jesus, Pai, a mensagem é Tua, a palavra é Tua, Senhor. Nós somos louvados nas Tuas mãos, em nome do Senhor. Amém? Pode assentar e dar uma salva de palmas bem alegre para glorificar o nome de Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus, irmãos. Vejamos o que diz a palavra do Senhor através, glória a Deus, do apóstolo Paulo, a esta mensagem aos irmãos daquela época e para nós também no dia de hoje. Amém? Olha o que ele diz aqui: porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar deles. Amém? A mensagem, irmãos, é esta: não trouxemos nada deste mundo e não vamos levar nada deles. Amém? O que estava acontecendo naquela região ali, daqueles irmãos, né, que Paulo trouxe essa mensagem, foi a preocupação daquele povo, irmãos, né, com uma vida de prosperidade, amém? Com uma vida financeira e com uma vida de ter muitas coisas nesta vida. Mas Paulo agora alertando aqueles irmãos através do Espírito Santo, dizendo: vocês vieram para este mundo e não trouxe nada. E lembre bem, e deste mundo vocês não vão levar nada. Isso é verdade, irmãos. Nós viemos para este mundo sem nada, glória a Deus, e também não vamos levar nada. As pessoas talvez podem, glória a Deus, ser enterrados, né, num bom caixão, glória a Deus, numa boa catatumbas, simplesmente, mas ele volta para o pó novamente, glória a Deus, e não leva nada. Amém? Aí Paulo continua dizendo, né, porque muitos querem ser ricos e caem em tentação. Glória a Deus. Aqui a mensagem, irmão, não está proibindo das pessoas ser ricos, não. A palavra não está dizendo, irmãos, que, glória a Deus, é contra as pessoas que têm dinheiro, é contra as pessoas, amém, que são bem financeiramente. Não, não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Ele estava dizendo para os irmãos, aqueles que queriam de toda maneira, amém, tornar-se uma pessoa prósperos, glória a Deus, sem condições, amém. Muitas pessoas daquela época estavam fazendo o quê? Estavam muitas vezes largando Deus do lado, né? Muitas vezes para preocupar com a vida financeira, para se preocupar muitas vezes em subir, glória a Jesus, e muitas vezes colocar Deus em segundos planos. Era isso que foi a mensagem que o apóstolo trouxe aqui, amém? Dizendo: por que vocês preocupam tantos? Porque todos aqueles, glória a Deus, que quer, né, ficar rico e busca, faz loucuras, amém? Isso é verdade, meu. Quando uma pessoa ele coloca na sua mente de ele ser uma pessoa rica, né, muitas vezes ele não tem paciência através do seu trabalho, glória a Deus, de trabalhar, de economizar, glória a Deus, né? Ele parte para outros meios e acaba acontecendo o quê? Perdendo a sua própria vida e perdendo também a sua alma na presença de Deus, amém? A preocupação desta vida, irmão, está distanciando muitas pessoas
da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes ele prefere colocar tudo em primeiro lugar, as coisas desta vida, do que Deus, amém? Do que a palavra de Deus, do que uma vida, muitas vezes, na presença de Deus, né? Quantas pessoas, irmãos, que ele arruma empregos, ele trabalha, aí arruma outros, amém? E tira todo o tempo dele, muitas vezes, de estar com Deus, de ler a palavra de Deus, de falar com Deus, de viver na presença de Deus, amém? Tira todo o tempo dele, muitas vezes, irmão, de escutar um louvor, sempre preocupados, né? Glória a Jesus, com as coisas desta vida. E quanto mais se preocupa, mais, glória a Deus, as coisas aparecem, glória a Deus, e mais ele tem que se preocupar, porque isto é uma palavra de Deus, né? Que no final dos tempos, muitos receberiam salário, e receberiam o salário e colocariam no saco furados, amém? O que quer dizer? Que tudo que você pegar, glória a Deus, não dá para nada, amém? Aí ele disse mais que no final dos tempos, muitos iam se cobrir, mas não ia conseguir se aquecer, amém? Você pode notar, irmãos, que as pessoas hoje nesta vida, aqui, ele nunca se contenta, glória a Deus, muitas vezes, irmãos, de só ter um bom salário, dele viver. Tem pessoas que têm um bom salário, que ele pode viver tranquilos, né? Tem pessoas, irmãos, que ele pode viver uma vida, glória a Jesus, mas ele sempre quer mais, sempre, irmão, procurando mais, amém? Você pode pensar uma pessoa assim, ele compra uma terra, a vontade dele é comprar mais. Ele compra um carro, irmão, ele quer um carro melhor, amém? Glória a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que sempre ele quer mais, sempre quer mais, e muitas vezes aquilo que ele precisa fazer, amém, que vai ser para a eternidade, ele coloca, glória a Jesus, em segundo plano, deixando muitas vezes para trás, amém? É o que estava acontecendo com aqueles irmãos ali, glória a Deus, né, aos Timóteos, né, que o apóstolo Paulo estava trazendo essa mensagem, dizendo: vocês estão pegados no dinheiro, o amor ao dinheiro. Os irmãos já notou que hoje, glória a Jesus, tudo que muitas vezes roda hoje, muitas vezes por aí, em muitas igrejas, amém, são prosperidades, amém? Os irmãos já viram que muitas igrejas hoje já não se preocupam de pregar que Jesus é o Salvador, que Jesus está voltando, amém? Que Jesus, irmãos, quer um povo zeloso, especial de boas obras. Não, a maioria das pregações são prosperidades, né? De casas próprias, né? De carros, glória a Deus, de a pessoa, glória a Jesus, dar um tanto e receber o dobro. É isso que muitos estão fazendo, amém? Deus, ele tem prosperidade para o homem e para a mulher, tem, glória a Deus. Mas Deus tem, a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiramente o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, diz a palavra do Senhor, amém? Quando Salomão falou com Deus, Deus falou com Salomão através de sonhos. O Senhor disse: Salomão, pede o que você quer. Salomão naquele momento era um rei de Israel, um adolescente, né? Aí Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo, é isso que eu quero do Senhor. E o Senhor disse: Salomão, até o que você não pediu eu vou te dar, porque você pediu sabedoria, você não pediu riqueza, olha bem, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu muitos anos de vidas, mas você pediu sabedoria, eu vou te dar, amém? Até o que você não pediu eu entregarei nas suas mãos. E a palavra do Senhor disse, irmãos, que o Salomão foi o homem mais rico da terra, glória a Deus, sem ele pedir, sem ele, irmãos, fazer campanha para prosperar a vida dele, amém? Somente ele falou com Deus: eu preciso de sabedoria. Salomão, através das suas conversas, através dos seus causos, amém, a solução que ele trazia para os problemas, ele tornou-se um homem muito rico, porque o povo ia, glória a Deus, até ele, só para ouvir ele falar a sabedoria que ele tinha dado por Deus, através do Espírito Santo, amém? Então veja bem aqui, irmãos, que o que a palavra está dizendo aqui, ele não está proibindo as pessoas de lutar pela vida, de ter uma boa casa, de ter um bom carro. O que a palavra está alertando aqui, que nós temos que lembrar que tudo isso vai ficar para trás, amém? Que a nossa preocupação não pode estar somente, irmão, nas coisas desta vida. Nós temos que preocupar
com a nossa alma na presença de Deus, porque esta, glória a Deus, nós vamos ter que prestar conta para Deus. Amém? Eu vejo tantas pessoas, irmãos, que muitas vezes ele se preocupa com tantas coisas, aí ele morre, irmãos, não leva nada. Amém? Glória a Deus, não leva nada. E muitas vezes o que fica para a divisão das famílias, brigas, contendas, outros também se matam, né, por causa disto. Glória a Deus. Mas e a pessoa que morreu? Não levou nada. Se ele não fez alguma coisa para apanhar a alma dele no bom lugar, ele perdeu tudo. Amém? Nós tiramos, por exemplo, os ricos, né? O rico do rico e Lázaro. Glória a Deus. Lázaro mendigo, sofria, né? Leproso, morreu sem nada, mendigava para comer, e comia o que o povo dava, mas ele tinha uma preocupação com a sua alma. Amém? Se ele estava naquela situação, mas ele não esqueceu de Deus, ele não esqueceu, irmão, do que o Senhor já tinha feito por ele, talvez, né? O que aconteceu com a vida dele foi que, glória a Jesus, foi um erro da vida deles, mas sempre ele estava pedindo perdão a Deus. E quando ele desce à sepultura, os anjos vêm e levam a sua alma. E os ricos tinham de tudo, nada faltava para ele. Amém? E quando morreu, cadê a riqueza deles? Amém? A riqueza dele pôde satisfazer a alma dele. A riqueza dele pôde, irmãos, glória a Deus, tirar o sofrimento que para onde ele foi? Não. Amém? Não pôde, irmãos, porque as coisas desta vida ficam nesta vida. Amém? O que a Bíblia está dizendo para nós aqui, que nós temos que pensar bem: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Amém? Olha o que diz aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Muitas pessoas podem dizer assim: não, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, a Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Amém? Porque o dinheiro, glória a Deus, você precisa dele para comprar, glória a Deus, você precisa para negociar, né? O próprio Jesus, irmãos, tinha tesoureiros, né, que Judas Iscariote era um tesoureiro. Então Jesus recebia dinheiros, né, de ofertas. Amém? Então o dinheiro não é o mal. A Bíblia está dizendo aqui que o amor ao dinheiro, quando a pessoa ama o dinheiro, se torna-se a raiz de todo o mal. Porque quando a pessoa ama o dinheiro, né, ele torna-se um Deus. E quando se torna-se um Deus, ele se distancia da presença de Deus. Amém? Então, é o que a palavra está dizendo aqui, que muitos deles passarão por esse mal, né? Por cobiçar. A cobiça, muitas vezes, irmãos, ela traz loucura para a vida do homem. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não é o que a Bíblia está dizendo, que nós não podemos ter uma boa casa, não podemos ter um bom carro. Não. O que está nos alertando? Que não podemos ter amor ao dinheiro. Nós temos que pensar em algo assim: olha, tudo que eu tenho vai ficar aí. Amém? Tudo que eu tenho vai ficar aí. Irmão, geração vem, geração vai, e tudo passa para a mão de outros, né? E muitas vezes pessoas, ele pensa assim: não, eu tenho tantas casas de aluguel, eu tenho tantas, né? Eu tenho tantas fazendas, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí passa a geração, de repente aquilo está tudo na mão dos outros. E que adiantou para ele? Amém? É isso que a palavra está dizendo para nós. Glória a Deus, que nós, irmãos, devemos se preocupar mais com aquilo que nós vamos viver depois da eternidade. Depois que nós sairmos desta vida, o que nós vamos viver é para a eternidade. Bate mais palmas e glorifica o nome de Jesus. Por isso que ele disse: tentai, tendo porém o sustento com que nos cobrir, estejam contentes. Porque tem pessoas, irmãos, eu digo para os irmãos, tem pessoas que ele está na classe de ser pobre e vai ser pobre. Não adianta, irmãos. Jesus disse: o pobre sempre vai ter. Então, se ele falou, se o próprio Jesus disse, se o pobre sempre vai ter, se nós estivermos nessa classe, irmãos, nós vamos continuar nela. Glória a Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui? Que nós devemos contentar, se nós temos o sustento, se nós temos o que viver, glória a Jesus, e não conseguimos mais, então contentamos o que temos. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Se você tem uma casa, se você já tem um carro, amém? Glória a Deus, não se preocupe mais.
Talvez você pense, mas eu não consigo prosperar, o que está acontecendo? A palavra está dizendo aqui, se você está vivendo, amém? Se você está bem, então, glória a Jesus, contenta com isto, amém? Por quê? Porque o que você tem que fazer é para Deus. O que nós fazemos para Deus? Um tempo para Deus, amém? Nós temos que ter um tempo para Deus, um tempo de oração, um tempo para louvar, um tempo para cantar, um tempo para buscar a Deus. É isso que nós temos que fazer na presença do Senhor. Bate mais palmas e glorifica o nome de Jesus. Amém? Agora, o melhor tempo que nós tiramos, quando nós vimos para a casa de Deus, se reunimos, oramos, né, a Deus, falamos com Deus, né, buscamos a Deus. Esse é o melhor tempo que nós temos, porque viemos para a igreja, cantamos, o Senhor olha o teu esforço. Quando você sai da tua casa cansado, né, depois do trabalho do dia, você vem para a igreja, o Senhor está olhando o teu esforço, jamais perderá o seu galardão, amém? Por isso que a Bíblia diz, quando juntar um tesouro, juntai nos céus, porque ali vai estar o teu coração, glória a Deus, e você vai ter recompensa por ele. O tesouro que nós juntar no céu, Deus vai entregar de volta para nós, amém? Tem muitas pessoas, irmãos, eu digo para os irmãos, tem muitas pessoas que vai morrer pobre, né? Glória a Jesus, como Lázaro foi um dele, morreu ali de pobre e leprosos, vai voltar ricos, amém? Vai, irmãos, tem muitas pessoas, glória a Jesus, que, aleluia, ele foi nesta vida sem nada, lutou, glória a Deus, mas continuou firme na presença de Deus, vai voltar bem, amém? Porque o tesouro dele é grande na presença de Deus, amém? A alegria dele, glória a Jesus, vai ser grande o dia que Deus apresentar para ele, glória a Jesus, a riqueza dele no reino do céu, é o galardão, amém? O tempo que ele tirou para Deus, o tempo que ele buscou a Deus, o tempo na oração, o tempo no jejum, o tempo que ele tirou para louvar, para ler a Bíblia, tudo isto Deus, irmãos, coloca como galardão para ele e vai entregar para ele naquele grande dia, amém? Então por isso que nós devemos se preocupar mais com as coisas de Deus, porque as demais ele acrescenta em nossas vidas, aleluia. Irmãos, se eu dizer para os irmãos, glória a Jesus, eu já perdi emprego, irmãos, de ganhar bem, amém? Agora sim, na época, irmão, de emprego de ganhar bem, mas por causa da igreja, por ser um obreiro de uma igreja, por pregar na igreja, e nem estava dirigindo a igreja, mas só por estar ali, glória a Jesus, eu rejeitei serviços, glória a Jesus, de serviço de ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganhava aqui, glória a Deus. Eu larguei, eu não aceitei, glória a Jesus, nem eu voltei para trás só para estar perto, glória a Jesus, né? Porque eu vi que nada, glória a Deus, servia, amém? Daquilo que Deus pode nos entregar para nós, amém? Através, irmão, daquilo que nós podemos fazer para Deus, amém? E foi muitos, irmão, glória a Jesus, muitos serviços, né? E eu rejeitei. Por quê, glória a Jesus? Talvez eu poderia estar bem hoje, poderia ter um bom carro, poderia ter isto, glória a Deus, mas o que poderia ter acontecido com a minha vida talvez, amém? Então, eu prefiro muitas vezes não ter nada nesta vida, mas o dia que as trombetas tocarem eu ter a minha salvação, e também ter algo no dia na presença de Deus, amém? Glória a Jesus, buscar a Deus. Pode bater palma, glorifica o nome do Senhor. Porque, irmãos, porque muito que nós fazemos para Deus, né? Glória a Jesus, o Senhor ele prometeu transformar tudo em galardões, né? Talvez naquele dia também não vamos ter nada também, né? Os irmãos sabiam disso, glória a Jesus, que talvez nós lutamos aqui, né? E chegar naquele dia também não vamos ter nada, mas está bom se nós chegar no céu, amém? Não é verdade? Glória a Deus, porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas, irmãos, que ele queima as suas obras, glória a Jesus, por causa dos seus erros e das suas falhas, amém? Os irmãos sabiam, irmãos, que quando a pessoa mais busca a Deus, glória a Jesus, ele fala com Deus, ele busca a Deus, sempre ele está, os erros dele, irmãos, as falhas que ele vai tendo no longo dos caminhos, glória a Jesus, as suas obras, né? O que ele fez
ela vai supri-los, amém? Talvez ele vai errando, mas o que ele faz de bom, glória a Jesus, o que ele faz de oração, talvez o que ele faz na igreja, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que há muitas pessoas, as suas obras vai queimando, quer dizer, ela vai se descontando naquilo que ele faz, glória a Jesus. Mesmo que a salvação é pela graças, a Bíblia diz, irmão, que tudo é pela graças, glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, ele vai passar, glória a Jesus, muitas vezes, né? Porque tem muitas pessoas, o que ele faz de bom, ele faz de ruim, amém? Glória a Deus. Mas muitos ainda vão conseguir encontrar a sua salvação. É como diz a palavra, muitos vão queimar suas obras, mas vai ser salvo pelo fogo, diz a palavra de Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor, amém? Então nós, irmãos, devemos se preocupar mais com as coisas de Deus. Preocupa mais com as coisas de Deus. Você vai ver a tua vida começar a melhorar, glória a Jesus, né? Talvez você se preocupe tanto com a tua vida financeira, que não vai, glória a Deus. Mas o que eu faço? Glória a Deus. Eu digo para você, meu irmão, minhas irmãs, busque a Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, busque a Deus, porque é bem melhor, amém? Porque o que você vai ter na eternidade vai ser seu, e você não vai dividir com ninguém, amém? Essa que você vai receber na eternidade, você não vai se dividir com ninguém, é teu, amém? Cada um vai ter o seu galardão, cada um vai ter suas riquezas, amém? E vai ser teu para toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos, glória a Jesus. Então preste bem atenção, a palavra não está dizendo que o homem, glória a Jesus, não deve ter as coisas, não. Ele está dizendo aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, não, o dinheiro em si não, mas o amor ao dinheiro, as pessoas, ele se destrói, ele se acaba, né? Muitas vezes faz tantas coisas que eles acabam se destruindo si próprio por amor ao dinheiro, amém? Fica todo de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus abençoe nossas vidas. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a esse momento de oração, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai, Pai que está no céu, em nome do Senhor, eu estou aqui, ó Deus, falando com os irmãos, com as irmãs, ó Pai, nessa noite, através desta palavra, através dessa mensagem, ó Deus, que nós pregamos, ó Pai, que em nome de Jesus seja grande, ó Deus, o poder de Deus, a glória do céu, ó Pai. Abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, ó Pai, que vieram nessa noite aqui na tua casa, que as portas se abram, milagres chegam, as maravilhas aconteçam, ó Pai. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus, Pai. Abre as portas, Senhor, abre as portas, meu Deus, abre as portas, Senhor, abre as portas, meu Deus, para meus irmãos da bênção e da vitória, da bênção, da cura, da libertação, da saúde, Senhor. Repreende o mal, ó Deus, repreende o mal, eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, através da tua palavra, cura todos, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma, glorifica o nome